Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a este webinar do Jornal Económico. Hoje, dia 28 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial das Doenças Raras e é delas que falamos esta tarde. Estima-se que cerca de 6% da população portuguesa sofra de algum tipo de doença rara. Importa perceber como estão estes doentes a ser acompanhados, o que está a ser feito a nível do diagnóstico e de tratamento e o que espera o futuro. São respostas às quais o nosso painel de convidados de hoje vai dar resposta, que passo a apresentar. À minha esquerda, José Mendes Ribeiro, administrador do Centro de Saúde Digital, Luís Brito Avô, coordenador do Núcleo de Estudo de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e assistente hospitalar graduado do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Paulo Gonçalves, presidente executivo da Empatia, e António Vaz Carneiro, presidente do Instituto da Saúde Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Sejam os quatro muito bem-vindos a este webinar, é um prazer receber-vos aqui no Jornal Económico. Luís Brito Avô, antes de começarmos, importa perceber o que é que foi feito e o que é que ficou por fazer no apoio a estes doentes ao longo da pandemia. Rastreios e diagnósticos, meios de tratamento, rotinas e medicação. As terapêuticas foram ou não levantadas das farmácias, portanto, fazer aqui tirar um pulso aos últimos anos no que toca a estes doentes. Ok, essa pergunta são 10 perguntas. O que é que foi feito? Primeiro, uma grande adaptação dos serviços das unidades de saúde. Foi necessário revermos toda a nossa estratégia, quer do ponto de vista físico, da ocupação física dos serviços. Posso dizer que eu sou internista, como disse, no Hospital Santa Maria, em plena crise Covid mais agressiva, dos 8 setores de medicina interna, 6 foram atribuídos a Covid. Portanto, nós tivemos que fazer uma adaptação muito grande. Mais especificamente, em relação às doenças raras, aquilo que foi mais prejudicado foi o acesso às consultas e o acesso às sessões do hospital de dia. E são muito importantes as sessões do hospital de dia, porque é onde é administrada a terapêutica. A maior parte dos medicamentos para estas doenças são os chamados medicamentos órfãos, são de prestação hospitalar e de cedência hospitalar, e muita da sua terapêutica é feita em ambiente hospitalar, neste circuito específico, o hospital de dia, em que foi preciso dividir os espaços para permitir o afastamento. Portanto, o hospital e os outros hospitais, têm vários hospitais de dia, foi preciso redistribuí-los, pedir espaços emprestados uns aos outros para conseguir corresponder aos doentes. Mesmo assim, houve atrasos nas terapêuticas. Foram raras as suspensões, mas houve uma ou outra suspensão, mas especialmente houve atrasos. Consultas. Um estudo feito exatamente pelos administradores hospitalares em Portugal, que deu dados bastante concisos em relação a alguns setores. Pronto. Por exemplo, na área das doenças lisosomais de sobrecarga, que é um dos grupos importantes das doenças raras em Portugal. Houve, curiosamente, mais 3% de consultas no período-alvo no Covid, mas houve menos 18% de segundas consultas. Houve um bloqueio às consultas da ordem dos 30% em 2019, que baixou para 25% em 2020, no ano seguinte, portanto caiu 10, 11%, isto em relação à instituição quebrar o acesso. Depois, o absentismo às consultas também sofreu um incremento durante o período 19 para 20, principalmente nas segundas consultas. Nas primeiras não, as pessoas vieram. Portanto, em termos daquilo que se vai adquirindo conhecimento de novo doente, acaba por tocar com o rastreio. Não há rastreios completamente organizados entre nós de uma forma global. Não há um registro de doenças raras em Portugal, que é uma das falhas grandes e tal. É um Centro Nacional de Referência para todas elas, não é? Mas, há múltiplos rastreios em Portugal. Para ter uma ideia, na Orphanet, que é o portal de informação que toda a gente usa na Europa toda, há 812 registros de doenças raras registrados, dos quais 16 são portugueses. De qualquer forma, mesmo estes 16 portugueses são um ato voluntário. Só se registra em Orphanet por vontade própria, não é? Portanto, também não corresponde à realidade. Tudo isto é enviesantes. Portanto, os rastreios continuaram a funcionar, mas de uma maneira esparsa, não coordenada. Não é esporada, é não coordenada. Não se coleta informação de uma forma coletiva. Há um avanço muito grande e muito significativo no rastreamento e na intervenção de saúde nestas doentes, com as estruturas que se criaram de estratégias de resposta à doença rara, espalhadas pelos diversos países da Europa, quase todos eles têm já hoje em dia. E com a criação das BERMs, das redes europeias de referenciação. Isto são já 27 redes de referência que existem. Isto envolve já mais de 400 hospitais na Europa e instituições, sem serem hospitais na Europa inteira, e isto
enorme método de captura de informação, de intervenção terapêutica e de cuidados. Portanto, durante a época Covid, até, olha, a rede, por exemplo, a rede de doenças metabólicas, da Metaper, publicou um estudo que envolveu 30 e tal mil doentes pela Europa inteira, dando conta exatamente daquilo que não se fez. Não é? E, de facto, houve quebras significativas, como lhe disse, no atendimento, nas demoras. O que é que se fez de inputs positivos e que foram muito bons? Primeiro, a demonstração da capacidade de resposta das estruturas, que foi ótima, apesar de tudo o que se diz por aí e se escreve. Não é? Segundo, a telemedicina. A telemedicina teve aqui um incremento absolutamente extraordinário. Nós chegaremos à questão da saúde. Tornou-se uma ferramenta utilíssima e indispensável e que foi muito apreciada pelos doentes. E as pessoas apreciaram isso. E depois, no acesso ao medicamento, a prescrição. A prescrição eletrónica, óbvio, o doutor seguramente debruçará essas áreas, e a possibilidade de que se estendeu, criando uma espécie de linha verde para o acesso à farmácia comunitária, visto que estes medicamentos para as raras são quase todos de dispensa hospitalar, mas permitiu-se que numa determinada faixa, não é em todos, pudesse haver acesso através das farmácias comunitárias. E até a entrega domiciliar do medicamento. Isto teve um incremento extraordinário em Portugal. Outro ponto, a hospitalização domiciliária. E iremos a caminho das terapêuticas domiciliárias. A Secretaria de Estado da Saúde autorizou na semana passada, há dias, por exemplo, para as doenças lisosomais, a terapêutica domiciliária. Existe só um único centro em Portugal que o faz, que é em Guimarães. Agora já houve legitimação, legislação, que irá permitir estender este dado, que também vai ser muito importante. Isto teve um impulso significativo com a pandemia Covid. Paulo Gonçalves, o impacto de uma doença rara não é só sentido pelo doente, é também sentido muito pela família e pela estrutura de suporte que existe. Que apoio é que foi dado neste período a esses suportes familiares dos doentes que por si só não conseguem gerir a sua vida? É uma excelente pergunta que me obriga a fazer uma abertura mais abrangente. Se a pergunta é o que é que foi feito, a vontade é muita, mas depois na prática é difícil. Porquê? A principal razão tem a ver com o facto de não haver registros. O Dr. Brito falou nisso. Nós não temos registros, mas se as pessoas estiverem, se as famílias estiverem em determinada zona do país, ou se tiverem por qualquer razão ter ficado numa outra zona do país, é impossível conseguir saber onde elas estão. Portanto, esse é um dos princípios básicos que nós precisamos de melhorar. Portanto, foi algo que não foi feito, e perceber que nós temos que saber, e o RGPD não pode ser desculpa. Okay? Nós precisamos de perceber quem somos, onde estamos, quantos somos e como é que podemos ser tratados. Não é? E tal como afirmou na pergunta que fez, o tratamento não é apenas e só farmacológico, não é apenas e só aquela pessoa. Toda a família, se houve coisa que eu aprendi com a RD Portugal e com o contacto com as associações de doentes, foi a redefinição da palavra família. O sentido da palavra família, quando há um portador de uma doença rara, é absolutamente extraordinário. É tudo aquilo que eu estava há dias a ouvir o professor Luís Machado Vaz, não sei se é Luís, e ele estava a dizer que nós vivemos, infelizmente, estamos a viver numa sociedade cada vez mais individualista e mais as doenças raras fazem exatamente o caminho oposto, porque com o problema da doença rara há uma união à volta da família. Portanto, esse é um aspecto que nós temos que continuar a trabalhar para que a atenção que seja dada à pessoa não seja apenas e só à pessoa, mas àquele contorno familiar, ou entorno familiar, para se poder dar respostas. Nós fizemos, quando começamos esta organização está a fazer, a RD Portugal está a fazer 1 ano apenas, uma das coisas que nós fizemos foi perguntamos às famílias o que é que para elas era prioritário. Uma das perguntas a resposta era dada para uma nuvem de palavras. E a resposta mais, e elas vão aumentando consoante são repetidas, a resposta mais utilizada é
o tratamento multidisciplinar, a consulta multidisciplinar. E o que acontece é exatamente isso. Nós precisamos de olhar para a pessoa no seu todo e não apenas para aquela doença e como é que tratamos esta doença, especialmente porque muitos dos tratamentos farmacológicos que existem não são específicos da doença, porque não tem cura, são para ajudar a que não haja uma evolução ou que a evolução seja um pouco mais lenta. Dr. Vasco Carneiro, aliás, estas patologias exigem um processo de investigação constante. Percebemos que, como acabou bem de dizer, os medicamentos existentes não são eficazes a 100%, exatamente porque são doenças que não têm tratamento. Fazemos aqui, se calhar, uma gestão dos sintomas, penso eu. Como é que avalia o trabalho que tem sido feito na área da investigação em Portugal nesse aspecto e se acredita que a inovação tecnológica pode aqui acelerar o caminho para a descoberta de novas terapêuticas, de novos métodos de diagnóstico, talvez de uma cura? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por o gentil convite, tenho imenso gosto de estar aqui, saudar os meus companheiros do painel. O problema das doenças raras é que são raras. E, portanto, um dos problemas mais graves que as doenças raras têm é o diagnóstico apropriado daquela doença. Ou a parte das pessoas pensa que as doenças raras são doenças bebezinhos, é mentira, e elas não sabem que a maior parte dos cancros são doenças raras. A doença rara define-se na Europa entre uma prevalência de 5 por 20 mil pessoas. Na América, uma doença de 200 mil ou menos é considerada uma doença rara, pelo que há aqui uma enorme gama. Doenças raras com 3 pessoas ou com 3.500, ok? E, portanto, a investigação, digamos assim, desenvolveu-se muito nos últimos anos, antes da pandemia. Eu agora estou com muita dúvida sobre o que é que vai acontecer depois da pandemia. Estava, aliás, aqui a motivar o nosso amigo João, das associações de doentes, que têm um trabalho para refocalizar em vós, novamente, aquilo que estava a verificar-se antes da pandemia, que era um interesse progressivo nestas doenças. Quando eu acabei o meu curso, nem sequer sabia o que era uma doença rara. E quase 35 anos depois, fala-se muito disso. Porquê? Porque a indústria farmacêutica resolveu apostar nas doenças raras. E foi esse o ponto de viragem. O ponto de viragem não foi subitamente uma consciencialização dos decisores ou alguma coisa que tenha acontecido estudar. Não, foi a indústria farmacêutica que decidiu focalizar-se, em vez da doença muito prevalente, como a diabetes ou a hipertensão, dedicar-se a olhar para estes doentes específicos. E, nesse sentido, a investigação, também ela de boa qualidade, também sofre. O que é mais complicado numa doença rara versus uma doença frequente? É que se quiser fazer um estudo sobre diabetes, arranjo num instante 10 mil doentes. Eu, para conseguir fazer um estudo de uma doença rara a sério, eu posso demorar 5, 6 anos para ir ter uma amostra final de 15 doentes. Ora, isto faz com que os estudos sejam muito difíceis de fazer. Não é só a definição da doença, em primeiro lugar, saber se nós conseguimos ou não definir a doença verdadeiramente que é com aquilo que nós estamos a lidar, e não é fácil, mas também depois como é que vamos montar os ensaios clínicos. Portugal, e a resposta aqui também já foi dada, João, que é, muito bem, é participar nas redes europeias, que são excelentes, o doutor já falou nisso, são excelentes, é talvez das melhores que eu conheço, melhores que mesmo que as do cancro, e que têm 3 funções. Em primeiro lugar, servem para aumentar a percepção da doença e a importância destas doenças. Afinal, dos 6% é qualquer coisa como 250 milhões de pessoas com doenças raras no mundo, quer dizer, não estamos a falar de uma doença tão pouca como isso. Em segundo lugar, para fazer o seu lobby, no bom sentido, a pressão sobre os responsáveis de financiamento dos tratamentos e dos diagnósticos, e, finalmente, para ajudar-se uns aos outros. E é nesse sentido que eu acho que a investigação que se está a fazer é boa, mas ela é difícil. E hoje em dia são aprovados, e a prova é que hoje em dia são aprovados medicamentos com um único ensaio clínico. Isso é impensável numa doença como a diabetes ou como o cancro do cólon. Isso não existe. Ali não, mas é um único. E isso se levanta depois por problemas muito delicados em termos de saber se pode aplicar esse resultado naqueles doentes em que 3 eram polacos, 2 franceses, um canadiano e um americano, na Dona Mariquinhas que está em Coimbra. É este o problema aqui disto tudo. De qualquer maneira, a estrutura de investigação está bem montada. Não tenho dúvidas nenhumas que ela é, aliás, bastante exemplar sob esse ponto de vista. É muito difícil fazer estudos com doenças raras, por todas as razões e mais alguma, mas nós temos esperança que esse foco não desapareça. E, portanto, Portugal tem feito parte, de uma maneira consistente, dessas redes. Há aqui um instrumento que também já foi falado, que eu penso que o doutor poderá eventualmente falar, que é o registro de doentes. O registro de doentes é, como sabem, a construção de uma base de dados específica com todos os detalhes sobre aquela doença, ou sobre um medicamento, ou sobre uma intervenção cirúrgica, o que for, neste caso é sobre uma doença, que consegue captar não só
as características dos doentes individuais, mas faz mais outra coisa. Ao seguir estes doentes no tempo, estuda muito bem qual é a incidência, quantos novos doentes é que vão aparecendo e qual é as complicações que esta doença vai dar, já dado que acompanhamos estes grupos durante 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Ora, o ensaio clínico é uma coisa de 6 meses, é uma coisa transversal. É por isso que os registros são muito importantes para a maior parte das doenças prevalentes, mas são particularmente importantes nas doenças raras. José Mendes Ribeiro, falámos aqui já muito de referenciação e registros, pergunto-lhe então que peso real teriam estes registros e esta referenciação a nível nacional, integrada obviamente nas redes europeias de que falavam. Como é que se pode vir a gerir uma base de dados dessa dimensão, obviamente com todos os riscos que isso acarreta? Muito bem, é um prazer também estar aqui com amigos a discutir este tema. Eu não sou propriamente um conhecedor em detalhe do tema das doenças raras, embora tenha tido na minha vida profissional um contacto próximo com uma das doenças que o Sr. há bocadinho referia como talvez a mais portuguesa das doenças raras, uma vez que trabalhei no Instituto Ricardo Jorge, na altura em que foi feita a fusão com o Instituto de Genética no Porto. E portanto, isso deu-nos a oportunidade, e justamente até de alguma forma, tentar resolver esse problema que tínhamos do registro dos doentes e de poder conseguir, a partir desses registros e na sua melhoria contínua, também procurar alguma inovação. Permita-me interromper, a pandemia provou-nos que é possível criar rapidamente uma base de dados de doentes e segui-los e acompanhá-los, certo? Sem dúvida, embora isso, de facto, é um tema de fundo, que falta resolver aqui no nosso sistema de saúde, e eu digo sistema e não Serviço Nacional de Saúde, porque também não seria benéfico ter uma base apenas com os dados do Serviço Nacional de Saúde, e considero que isso é o sistema nervoso central, digamos, qualquer sistema. Portanto, o registro de saúde eletrónico é fundamental para a medicina do futuro, do presente e do futuro. Portanto, esta valorização, digamos, de muita informação que nós dispomos hoje de uma forma dispersa nos sistemas, esta dificuldade de interoperabilidade entre as várias instituições, entre os cuidados primários, os cuidados hospitalares, etc. E atendendo a que também está consagrado o princípio que já não se discute mais, porque é uma consagração constitucional de que os dados de saúde são pertença da própria pessoa, portanto, isso de facto cria-nos todas as condições para podermos usar essa informação e trabalhá-la. A inovação tecnológica facilita a inovação terapêutica e também a inovação social. Portanto, eu julgo que neste caso das doenças raras é de facto notável todo o trabalho que temos visto nos últimos anos e, de alguma forma, o professor Vasco Carneiro estava a dizer que a indústria farmacêutica fez daqui um grande polo de inovação terapêutica, mas a verdade é que também houve uma grande inovação social. Portanto, a forma como hoje os doentes são assistidos no Santa Maria, com equipas multidisciplinares, porque trata-se de facto de seguir os doentes de uma forma multidisciplinar, não é apenas a consulta médica que está em causa, nem a terapêutica. Hoje são requeridas, digamos, muitas competências da genética, da tecnologia. O diagnóstico, por exemplo, teve aqui um enorme impulso com o desenvolvimento da tecnologia digital. Hoje é possível termos, inclusivamente, através da inteligência artificial, já uma certa formulação, aproximação aos diagnósticos e a capacidade de detecção em maior, digamos, detalhe de muitas situações para apoiarem a decisão médica. Portanto, obviamente, tudo isto é para melhorar e apoiar a decisão clínica, mas falta realmente uma coisa que é estrutural no nosso sistema, que é justamente isso que referiu,
não é uma base de dados de um grupo de doentes, é um registro de saúde eletrónico, geral, universal, gratuito até, é quase uma cópia, digamos, dos preceitos constitucionais ligados à saúde, mas que garanta que nós temos informação disponível sobre as pessoas e os dados são das pessoas, elas podem partilhar com quem entenderem e a vantagem de ter esse registro de saúde eletrónico a nível nacional permite justamente que nós possamos ir a uma consulta num operador privado, numa misericórdia, esses dados. e ter os dados sempre partilhados. E isso faz a diferença, por exemplo, quando ocorrem algumas situações agudas ou de urgência. Portanto, sabermos se uma pessoa for atropelada na rua e for para um hospital com politraumatizada, é fundamental conhecer alguns aspectos. Ela pode ser uma pessoa já com problemas cardíacos graves, pode ser uma pessoa com outras patologias que requerem um tipo de intervenção E a tecnologia diferente. já nos permite isso, muitos smartphones têm a ficha médica Completamente. presente em caso de urgência. Completamente. Doutor, sim, Luís Brito, eu gostava de lhe perguntar, porque José Mendes Ribeiro falava que é preciso conhecer os doentes, é preciso saber onde é que eles estão, mas é também preciso conhecer as patologias. E no caso, no seu caso e no caso do Dr. António Vaz Carneiro, a questão de conhecer verdadeiramente quais são as doenças com maior incidência neste país e há pouco falava e bem daquela que falávamos antes deste webinar, que é a doença mais prospeita de todas, a doença dos pezinhos, a paramiloidose. Permite-vos, sim, claramente. Claro, aliás, eu queria comentar uma ou duas coisas que se disseram e dar números para as pessoas terem uma noção da dimensão das coisas. Portanto, em relação à PAF, à paramiloidose familiar, vou aqui com o exemplo, temos mais de 2.000 doentes identificados em Portugal. Há 2 centros de referência, um é no Hospital Santa Maria, outro é no Hospital São João do Porto, Santo António do Porto. Portanto, e são seguidos, são cerca de 1.200 lá em cima e os outros depois cá em baixo no sul. Já houve um avanço extraordinário na terapêutica da doença dos pezinhos, e as pessoas até nem têm ideia. Devo dizer que os medicamentos mais recentes são os moduladores da desconformação das proteínas que acontece e outros são o mRNA mensageiro, a tecnologia da vacina Pfizer, que é uma nova avenida extraordinária de terapêutica que vai acontecer no mundo. Comentando as outras coisas, a informação sobre os doentes. Já existe alguma coisa feita, não estamos a zero. Existem os serviços partilhados do Ministério da Saúde e hoje em dia nós temos acesso, quando chega um doente a uma urgência, um hospital, a informação muito útil que já está expressa nesta rede de informação que já existe, que tem, apesar de tudo, enormes defeitos, porque as redes dependem dos conteúdos que lá se põem. É preciso que as pessoas colaborem, que as pessoas ponham no ficheiro o que é que o doente fez, o que é que não fez, onde é que teve internado, onde é que não teve, se fez uma cirurgia, se toma fármacos, que diagnósticos já tem estabelecidos, e aqui há muitas falhas. Captar toda a informação sobre o doente ainda é difícil, porque ainda não se assumiu isso como uma obrigação óbvia e fundamental. Não é? Depois, especificamente em relação às doenças raras, há em Portugal uma estratégia nacional para o apoio aos doentes raros, que é tripartida entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social e da Educação. A educação é muito importante aqui, porque a maior parte das doenças raras são genéticas e são diagnosticadas na infância. 40% a 50% destes doentes chegam à idade adulta. É a principal causa de mortalidade infantil, 35%. É 35%. Não é? Portanto, o aspecto educacional, os apoios sociais, eu com certeza irá falar muito sobre isso, são tremendamente importantes e é bom que haja esta estratégia global. A implementação de uma coisa que se chama cartão de doença rara, o cartão do doente raro, portador de doença rara, que aliás pretende ser assim um início de uma base de dados. Pronto, devo dizer-lhes que já foram emitidas mais de 7.000, isso já levou a que fossem codificadas mais de 1.000 doenças através desta metodologia e, portanto, está em expansão. Tem defeitos, e o Paulo irá com certeza dizer alguns, mas, e olha, um dos principais é tornar-se eletrónico, tornar-se leitura digital para ser mais fácil a tal revolução digital que se pretende. Em relação à investigação, e o professor Vaz Carneiro disse aqui coisas fundamentais dos conceitos e de como ela se faz. Números. A nível mundial, existe um consórcio chamado IRDIRC, que estimula, financia
granjeia, informa, coleta informação sobre tudo o que se faz em praticamente todo o mundo, nos 5 continentes, através de 60, 70 instituições que já estão a ele agregadas e que existem espalhadas por todo o mundo. Devo dizer-lhes que de 2010 a 2020, o IRDIRC/Orfanet registaram 58 mil processos de investigação na área das doenças raras. Mais de 1.300 ensaios clínicos para fármacos que podem ser úteis em doenças raras. Durante estes 10 anos, em 2010, haviam 14 medicamentos órfãos. Em 2017 atingiram-se 200. Neste momento, há 438 propostas para serem considerados medicamentos órfãos, a nível global, mundial. Os números e a evolução são estes nos últimos 20 anos. Em termos de investigação genética, em 2010 conheciam-se, em 2010, conheciam-se cerca de 200 e tal genes que pudessem envolver no diagnóstico de doenças raras. Hoje são 4.200. 2.200, 4.200. Peço desculpa, já parecem os nossos políticos a falar de números. Eu penso que o Dr. António Vaz Carneiro queria intervir. Portanto, há pouco. a evolução, há esta evolução enorme. É preciso que as pessoas tenham noção que os últimos 20 anos, observando estes registros, são absolutamente notáveis nesta área. É claro que estamos a falar de 7 mil doenças. E provavelmente 600 mil portugueses. E de 300 milhões a nível mundial. Há muito trabalho a fazer. Não, mas não há ligação nenhuma. Tem sido uma história de sucesso. Tem vários, digamos, vetores e lá está, os doentes aqui são muito importantes. Se há uma área que são importantes é esta. Eu queria apenas apoiar aquilo que o Dr. Mendes Ribeiro disse acerca do registro, acerca da inteligência artificial. É que para a inteligência artificial, que é claramente uma tecnologia que se vai impor a todos os níveis, ela depende da quantidade de dados que existem. É assim, a realidade tecnológica e científica não é a mesma coisa que a realidade que se vive no ambiente hospitalar. Não, eu estava agora a falar estritamente sob o ponto de vista do conhecimento, okay? Do aumento da gestão do conhecimento, de gerir e depois criar o conhecimento. Transformar a informação em conhecimento. Em conhecimento, é isso mesmo. E aí, esta parte do essencial é muito importante, mas tem que ter atrás dela grandes bases de dados, senão ela não consegue funcionar. Nesse sentido, lá está, voltamos ao mesmo. Os registros são aqui de uma extraordinária importância. É preciso também notar que nos últimos 2 anos, pararam, nos primeiros 8 meses da pandemia, pararam 95% dos ensaios clínicos. Pararam, às 4 rodas. E apenas retomaram 30% até agora todas as patologias. Não estou a dizer agora as patologias raras, estou a dizer todas as patologias. Todas as patologias. Por razões óbvias, não é? Por razões óbvias. Portanto, isso vai ainda complicar mais, mas eu penso que a não perder esta elan que as doenças raras têm, eu acho que os avanços de investigação e desenvolvimento podem levar meses, até anos, a chegar aos trabalhos de referenciação de que falávamos. Como é que se pode reduzir essa distância? Eu dou um exemplo da dificuldade que nós temos quando olhamos para estas coisas. Existe um medicamento chamado Riociguat, que é para uma doença chamada hipertensão pulmonar primária. Os doentes com hipertensão pulmonar primária têm tendência a ter uma grande resistência nas suas artérias, pelo que o coração, que está a bombear contra aquelas artérias, vai se dilatando e a pessoa morre habitualmente em insuficiência cardíaca. O coração deixa de funcionar, praticamente deixa de funcionar. Nomeadamente começa a parte direita, depois a parte esquerda. Uma das maneiras que nós temos de medir o sucesso terapêutico nesta doença é quantos metros é que o doente consegue andar antes de parar. E há uns testes que se fazem de resistência e peço ao doente para andar num plano X e depois dá-se os medicamentos e depois mede-se qual é a vantagem que se ganhou. A diferença. O ensaio clínico mais importante para aprovar este medicamento, que custa por doente na Europa, enfim, não tenho os valores, mas são dezenas de milhares de euros. O que definiu no ensaio clínico que este medicamento é eficaz, só para ver a complexidade disto tudo, é que os doentes andavam mais 30 metros. Bom, e andando mais 30 metros vai-se gastar em Portugal, nesta doença, por exemplo, 8 milhões de euros. A mim parece-me bem, eu percebo isso. Repare a dificuldade que há. Num doente que já anda, por exemplo, um bloco inteiro de um bloco de rua, um quarteirão. Um quarteirão. Eu junto-lhe mais 30 com o medicamento. A questão que se põe aqui é, este indicador é um indicador que nós deveríamos considerar como sendo importante ou não? Se fosse uma doença como é uma doença degenerativa do sistema central, como é a esclerose lateral amiotrófica, em que as pessoas estão muito paralisadas, 30 metros pode ser a diferença. 30 metros pode ser a diferença entre a pessoa se levantar, ir ao quarto de banho sozinho, comer sozinho, é completamente diferente. Ali eu só ganho 30 metros. Está a ver as dificuldades que é a gente, no fundo,
perceber como é que lida com estas coisas. É quando eu faço uma coisa para a diabetes, aquilo impacta logo o espetáculo. Aqui é muito mais difícil. E daí que é às vezes tão frustrante para nós a gente saber que tem moléculas de boa qualidade e às vezes não os podemos ter para os nossos doentes porque... O António está a ser terrivelmente redutor. Há um espectro muito largo. Há intervenções com medicamentos que modificam a esperança de vida em 20 e 30 anos nos doentes. Sim, mas... Pronto, não é tudo como ele está a dizer. Felizmente. Há uma coisa muito verdadeira que ele disse, são os custos. Os custos. Estes medicamentos são normalmente caríssimos por 2 ou 3 razões. Primeiro, são biotecnologia de primeira água, de primeira linha. Para você ter uma ideia, enzimas que há para tratar, por exemplo, doenças de isose mais sobrecargas são fabricadas até células de ovários de hámster chinês. É aqui que elas vão buscar. Imagine o processo de biofarmacologia para se fazer isto. Não é? Portanto, são caríssimos. Depois são anos de investigação. Depois a translação da ciência base até chegar à aplicação clínica, à prática hospitalar e clínica, ambulatória, pronto, são anos e têm as etapas que são necessárias. O que aconteceu com as vacinas Covid foi um fenómeno extraordinário. Em tão pouco tempo se conseguir... E era essa a questão que eu queria colocar ao Paulo Gonçalves. Nós vimos nesta pandemia, todos vocês viram melhor do que eu, de certeza, a rapidez e o tempo recorde com que se desenvolveram métodos de diagnóstico, métodos de tratamento, de imunização. Eu pergunto se este exemplo do qual ainda estamos a viver e do qual vamos sair, se abre aqui o mote e talvez a esperança para vermos esta metodologia aplicada a outras doenças que sabemos que são intratáveis ou que se tornam crónicas e que estão presentes há 20, 30, 40 anos, o caso do HIV, outras doenças de maior prevalência poderão tirar proveito disto e o caso das doenças raras, poderão também tirar proveito? Eu vou responder exatamente a isso, mas depois deixe-me só mais uns segundos só para responder em relação ao cartão. E a resposta é a grande dificuldade que nós vamos agora ter, e o professor Vasco Carneiro já o mencionou, é que nós tivemos 2 anos, a investigação foi absolutamente fantástica, a colaboração global foi extraordinária, foi algo que dificilmente se faria em situações normais. Portanto, nós claramente vamos atravessar um período em que a evolução também vai ser muito grande, mas vamos ter um problema, vamos ter que enfrentar um problema que durante 2 anos nós tivemos rastreios que não foram feitos, fomos diagnósticos que não aconteceram e, portanto, como nós vamos encontrar muitos deles não deixaram de existir. Essa que é a questão, não é? É que, por exemplo, nós tínhamos rastreios de cancro da mama, rastreios de cancro do cólon, etc., que aconteciam todos os anos, mais ou menos percentualmente, ou em termos de números globais havia X, não aconteceram. E como não aconteceram, vai ser o próximo embate. E, portanto, a grande dificuldade para as doenças raras vai ser, então, mas estes são importantes, porque que são detectados, não é? Os outros ainda não há diagnóstico e o atraso nas consultas e diagnósticos para as doenças raras vai ser, não temo, porque nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, ou pelo menos mitigar que aconteça, mas a questão é como vão acontecer outras prioridades, assim como já aconteceu no passado para o HIV, para o cancro, para as doenças mais comuns, para as quais existe um orçamento sempre muito pesado para eles, esse foco volta a ser, porque o que se vai encontrar agora vão ser diagnósticos muito mais avançados, porque durante 2 anos não aconteceram, certo? Portanto, esse é o desafio que nós como representantes das pessoas, eu gosto de chamar os especialistas na primeira pessoa, que vamos ter para os próximos tempos. Só dizer uma nota sobre a questão do registro. O grande problema que nós temos com os registros em Portugal é que nós não temos um registro, temos N registros, e o problema é sincronizá-los, não é? E para os sincronizar nós temos que fazer uma coisa muito simples, que é pegar neles e passar a tratar a pessoa pelo número do SNS, não é? Se nós conseguirmos converter as bases de dados para serem à volta da pessoa, não o processo hospitalar, não o número de cartão de cidadão, não o número... Vai ser apenas um só, e depois a seguir começarmos a trabalhar na uniformização da federação das bases de dados, ok?
Esse é esse o passo e está a ser feito um trabalho magnífico com a SNS para que isso aconteça. Porquê? Porque nós temos um sistema que está nos centros de saúde, mas depois não está nos hospitais. E depois, obviamente, também não está nos hospitais privados. Eu estava a falar dos hospitais públicos, não está nos privados. Aquilo que nós precisamos é de um sistema que nos permita ser mais transversal. Eu não concordo com a parte de ser gratuito, porque uma coisa é ser tendencialmente gratuito, outra coisa é nós conseguirmos financiar isto. E quando eu percebi isso, António, eu percebi. Mas só dizer que esta é uma grande oportunidade de nós permitirmos a transversalidade, portanto, a interoperabilidade e que haja uma coparticipação, um copagamento da parte de quem quer aceder a este manancial de informação de poder fazê-lo. As associações de doentes têm um plano absolutamente transparente que o pode partilhar relativamente a isso para permitir que isso possa acontecer com a autorização, portanto, por um lado com a legitimidade de quem acede aos dados, se isso acontecer, por outro lado com a partilha. Uma última nota em relação aos cartões da pessoa com doença rara é que, uma vez mais, aquilo já nasceu torto. E nasceu torto porque nasceu com um número e nasceu num papel. Não está integrado. O que nós precisamos é que aquilo, uma vez mais, seja um cartão com o número da SNS e que depois possa fazer parte do sistema. José Mendes Ribeiro, percebemos que há aqui a oportunidade para melhorar todo este processo de acesso aos dados que são importantes, tanto para quem está nos hospitais públicos como nos privados, como tudo isso. Quais é que são aqui os obstáculos? Eu gostava de, desculpem lá, vou se calhar ser aqui um bocadinho longo, mas você vai cortar, mas é fundamental assentarmos este princípio. E a cadeia de valor da saúde é uma cadeia longa e nós só queremos benefícios se justamente tivermos capacidade de investigação, dessa investigação serem novos produtos, novos medicamentos, novas formas de tratar e por aí fora, não é? Pronto. E o tema da tecnologia é um enabler apenas, portanto, ajuda a tudo isto. E um exemplo muito simples que toda a gente compreende. Vamos supor, a Caixa Geral de Depósitos tem balcões espalhados por todo o país. E imagine, eu tenho uma conta aberta em Campo de Ourique, em Lisboa, e agora vou passar umas férias a Braga. E eu quero ir ao banco tratar de uma coisa minha. E lá no banco diziam-me, olha, pedimos imensa desculpa, mas a sua conta é de Lisboa, só pode tratar isso lá. Isto antigamente foi assim. Agora já não é assim. Pronto. Agora imagine que dentro do banco há pessoas que têm crédito à habitação, outras têm um crédito automóvel, outras têm umas aplicações em ações, outras em depósitos a prazo, etc. E eu também posso chegar a uma agência e dizer que crédito de habitação não é aqui, é no nosso balcão do Porto. Portanto, eu teria que ir ao Porto. Isto, mal comparado, é o que nós temos no sistema de saúde. Portanto, os dados estão nos cuidados primários, não estão disponíveis para acesso a nível hospitalar. Há exceções, todas estas coisas, há pequenas exceções, mas eu nem quero ser indelicado. Eu acho que o que interessa é para o futuro, é o que é que nós precisamos de fazer para melhorar isto. Não interessa o que existe neste momento, mas a verdade é que me custa ver um médico de cuidados primários a passar a consulta em frente ao computador em vez de ser em frente ao doente, porque tem que abrir a aplicação para prescrever medicamentos, tem que abrir a aplicação para prescrever análises, não consegue consultar o último TAC que eu fui fazer no Hospital de Santa Maria. Portanto, tudo isto está neste momento ao alcance da tecnologia. Portanto, não estamos a falar... Já estava há 10 anos. Diga? Já estava há 10 anos. Já estava há 10 anos, mas o que quero dizer é que, inclusivamente, aproveitando esse grande esforço que foi feito agora no tempo da Covid para dar respostas rápidas, por exemplo, para registar os testes... da aplicação do SNS 24. É uma coisa que nós temos hoje. Antigamente nós tínhamos problemas e não tínhamos tecnologia para resolver esses problemas. Nós hoje temos a tecnologia e o grande problema é que não a usamos para resolver esses problemas. Porque, reparem, por exemplo, ao nível da investigação,
se não for de um ponto de vista, digamos aqui, um bocadinho quase ditadura, de que toda a gente tem que usar o sistema, tem que aceder ao registro de saúde eletrónico para registar todos os eventos e todos os episódios sob a mesma base, isso impede justamente juntar toda a informação necessária e, inclusive, também dificulta outra coisa, que é aquilo que chama hoje um lago, vá lá, da informação, o Data Lake, onde todos estes dados anonimizados podem ser misturados. Porque, por exemplo, nas doenças raras, estamos a falar de doenças, na sua grande parte, de base genética, não é? É fundamental, por exemplo, até seguirmos os percursos dos familiares. Perceber, cada vez mais, há provas de efeitos cruzados na família, etc. Portanto, é fundamental que estejamos todos registados da mesma forma e inclusivamente, nesse aspecto, eu não concordo muito com esta ideia de fazer um registro à parte e de criar um cartão à parte, etc. Não, de todo. Não parece necessário. Ele só parece necessário agora porque isto não está feito. Não. Quando isto estiver feito... Se me permite, só interrupção. Eu não estou a dizer que temos uns... Eu não concordo nada com o RON e com os registros para cada patologia. Antes pelo contrário, eu considero que nós temos que ter um registro nacional. Certo, o registro de saúde eletrónico ou de saúde único, como lhe quisermos chamar. Okay? E depois, a questão da anonimização, nós temos de ter muita atenção por causa das perguntas que lhe podemos fazer, porque se fizermos umas perguntas sobre determinada patologia em Vila Franca de Xira, vamos encontrar uma pessoa e rapidamente a reidentificamos. Nós temos de ter muita atenção. Usar os dados. Certíssimo. Eu fico mais confortável que eles estejam numa base que o sem próprio dúvida. Estado gere do que cada... É essa parte que eu digo que deve ser tendencialmente gratuita, que é diferente de ser gratuito. Não, simplesmente porque quem que hoje quer fazer... até se pode fazer muito dinheiro com isso. Exatamente. O Estado, quando disponibiliza informação às farmacêuticas, pode cobrar com isso. Não há um conflito ético? Não, de todo. O Estado em si. Sim, não há um conflito ético se o Estado vender os dados dos pacientes. Não é vender os dados. O conflito ético é hoje, todos os dias, a acontecer em todo o lado. Exatamente. São pessoas individuais que fazem isso, que vendem esses dados. O que nós estamos a dizer é que isso passará a ser gerido de uma forma diferente. E, portanto, não terá haverá... de ser o Estado a gerir, não pode ser uma outra entidade? Não pode ser uma entidade qualquer sob a supervisão do Estado. Quando eu digo que é universal, geral e gratuito, é brincar aqui um bocadinho com o nosso grátis, não é? direito constitucional, mas é para dizer que a importância deste registro de saúde eletrónica é tão grande que ele tem que ter... Eu considero que isto é um serviço público, justamente para lhe dar esse estatuto de alguma coisa que tem uma relevância enorme. É a base para todos podermos aceder a informação para investigação. Ajuda às doenças raras, ajuda às patologias comuns, ajuda a permitir cruzar informação do diabético com uma doença rara, não faço ideia. N coisas. Isso é o que a inteligência artificial nos ajuda a fazer. Há um livro muito interessante sobre a inteligência artificial, que saiu há pouco tempo. É uma coisa que foi escrita por uma equipa escolhida pelo Henry Kissinger, que continua a fazer umas coisas. E então eles dão um exemplo de terem um super computador, depois uma máquina de machine learning, em que treinaram para uma bactéria que não descobriam um antibiótico eficaz e treinaram a machine learning com 2000 moléculas para ver se descobriam. Pronto, não descobriram com isso, mas descobriram depois com 61.000 moléculas, conseguiram encontrar uma molécula e até lhe chamaram Alicina em homenagem ao computador da Odisseia no Espaço, aquele filme antigo. Pronto, isto de facto é notável, mas se não tivermos toda a informação agregada, disponível, anonimizada, para podermos estabelecer estas relações, não conseguimos progredir. Sem dúvida. António Vasco Carneiro, quais é que são aqui os maiores desafios ao nível de investigação e desenvolvimento de novas terapêuticas? Já pegando aqui nesta deixa da Alicina, para onde é que caminhamos neste aspecto? Já se fala de terapia de genética há alguns anos, fala-se agora muito do CRISPR.
quero perguntar a sua opinião. Bom, a primeira dificuldade que eu vejo para uma manutenção de uma investigação robusta, investigação clínica, acima de tudo investigação clínica, que é a minha área robusta, o primeiro problema é uma consistente capacidade de diagnosticar as doenças, que é para identificarmos grupos de doentes com a mesma doença que nós podemos estudar. Em segundo lugar, é o financiamento para fazer os estudos. E o financiamento para fazer os estudos é hoje em dia dependente de leis especiais que os governos fazem para as firmas farmacêuticas que estão interessadas em fazer estes trabalhos, isentando-as de impostos, aumentando o período de patente, etc, etc. Não parece ser possível, pelo menos assim à partida, muitas outras soluções para este problema das doenças raras. Terá que continuar a ser esta a via principal, com a esperança de que aquilo que hoje em dia chamamos um bocadinho de medicina de precisão, que é um bocadinho isto, não é? E que nós podemos olhar para ela de duas maneiras, podemos olhar para ela sobre a parte genética que o doente tem, olhando para o gene do doente e percebendo em que é que ele é diferente dos outros, não é? E aí os resultados são mistos, não são 100% consistentes, ou podemos olhar para aquilo que se chama Big Data. São gigantescas bases de dados que conseguem classificar, numa base de dados de 100 milhões de doentes, conseguem identificar subgrupos de doentes específicos, com aquelas características todas iguais. E quando de repente aparece um doente com um cancro qualquer raro, que está bem estudado, tem aquela medicação, e nesta base de dados eu tenho 5 mil doentes iguaizinhos a ele, de repente a inteligência artificial que me varreu aquela base de dados diz-me assim, as pessoas mais gordas não respondem tão bem ao medicamento. Porquê? Há alguma relação entre a obesidade e o medicamento? Não sei, não faço mais que uma ideia. Mas consistentemente, aqueles 5 mil, aqueles que são mais gordos, até eu digo ao clínico, atenção, que nos doentes, não sei porquê, mas nos doentes mais gordos não parece ser muito desejável utilizar este medicamento. E é aqui que eu acho que vai ser a revolução toda, vai ser a nossa capacidade de identificar aquilo que nós chamamos em cada médico subgrupos de doentes, de riscos diferentes, com características diferentes, mas que ao permitirmos extrapolar desses grupos para o doente individual, nós estamos a fazer uma personalização absoluta daquilo que é a nossa capacidade de reconhecer aquele doente específico e poder ganhar muito mais com isso. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, nas doenças mais frequentes, o cancro, por exemplo, só 1 em cada 4 doentes é que responde exatamente igual aos ensaios clínicos que estão a ver aquele medicamento. Na depressão é 50%. Portanto, metade das pessoas com depressão não responde igual aos ensaios clínicos disseram e, portanto, baseado nos quais o medicamento foi aprovado para o mercado. Não respondem, precisamente não respondem. Na úlcera péptica, só 60% dos doentes é que respondem com aqueles inibidores dos H. Aquelas coisas que estão só... não é identificar os respondedores. Eu estou muito mais interessado em identificar os não respondedores. Porque se todas as terapêuticas têm benefício e risco, se estes doentes não têm benefício, então ficam só com o risco. Estão a ver onde eu quero chegar? E agora, até agora, isso não é possível. Nós tratamos os doentes todos com aquela terapia, sabendo perfeitamente que vai haver alguns doentes, por exemplo, mas não só, que não vão responder. Quais são? Não sei. Bom, então assim centrado, toda a gente está bem. Mas sinto que devia ir mais à frente. E é esse, para mim, o futuro que vai ser na medicina. Não tenho a mais pequena dúvida que é esse o grande campo que vai ser o futuro. É conseguir... Este domínio das doenças terapêutica personalizada, raras, é isso? É também, de facto, a evidência da medicina de precisão. Exatamente. Não é? Ambicionamos a medicina. Não há é exatamente coisa mais isto. precisa. Cria-se um medicamento para tratar uma doença, não é? E um pequeno grupo de doentes. Não é? O António falou aqui numa coisa que é o financiamento. Mais uma vez eu vou dar aqui números que é para as pessoas terem noção das dimensões. Não é? É evidente que o investimento nesta área é feito pelos Estados, é feito pelas fundações, é feito pela indústria farmacêutica. Acha que o Serviço Nacional de Saúde teria capacidade de implementar algo como terapêutica de precisão, terapêutica personalizada? Vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Não há caminho. Aliás, Não há nós fazemos Vai isso ter em que termos de prática clínica no nosso dia a dia. Somos precisos a tratar os nossos doentes. Cada doente é uma pessoa, não é uma doença, é uma pessoa. Não. Existe uma coisa chamada Horizon 2021, 2027. Sabe quanto dinheiro tem esse programa? 95 bilhões de euros. Quase mesmo. 8 É, bilhões e 300 mil são para a área da saúde. Vamos a eles. Estão à espera dos projetos. Dr. Luís Brito Abreu, quando falamos aqui, falámos já aqui muita referenciação
Mas em Portugal não existe um Centro Nacional de Referência para as doenças raras. Existem sim centros de referência para patologias específicas. Claro. Já há anos que falamos, quando chega esta altura do ano, falamos das doenças raras, ouvimos muitas vezes dizer que faz falta um hospital de referência. Temos Santa Marta para cardiologia, temos um hospital de referência para diferentes áreas, mas não há um Centro Nacional de Referência para as doenças raras como um todo, que as agreguem todas. Imaginemos que um doente raro que vive em Guimarães vai comparar a FAP. O hospital que tem a sua referência de especialização é lá. É possível vermos essa realidade no futuro? Não há nem haverá. Nunca. Porquê? Não faz qualquer sentido. Portanto, você não pode criar uma estrutura específica que a espalhe ou pulverize pelo país para tratar um grupo de 100 doentes. Isso não faz sentido específico. Isso não faz sentido É por uma específico. questão de juntar o conhecimento, não é? Tem que- Dispersam muito. O que ele acabou de dizer é importantíssimo. A concentração de conhecimento depende da concentração de atos e da acumulação de dados e de coortes de doentes numa determinada unidade. Não é? Faz todo o sentido que existam centros de referência. Os centros de referência depois não são para viver longe da proximidade. Há centros afiliados a nível distrital, há um intercâmbio entre estes centros e o mais possível chegar depois aos cuidados de proximidade, a nível dos cuidados primários, mesmo terapêuticas domiciliárias e mesmo a hospitalização domiciliária. Isto é uma rede. Não faz sentido ter mais do que 2 centros para milhares em Portugal. Claro. Eu há bocadinho, até peço desculpa, eu gostava de enfatizar aquilo que o Sr. disse há pouco. Com a telemedicina, a capacidade de seguir os doentes à distância, a capacidade de monitorizar à distância e também com os cuidados domiciliários, esta área do home care é uma área que está em explosão em todo o mundo. Portanto, estudos recentes a que tive acesso, por exemplo, apontam para que em 2025 nós possamos ter mais de 20% dos doentes já a serem seguidos em casa. A hospitalização domiciliária que chegou em Portugal cerca de 80% nos últimos 4, 5 anos. É claro que chegou do zero. Chegou do zero. É verdade. O número ainda não é expressivo. Mas neste momento, peço desculpa, já substitui o hospital, o número de internamentos que houve Sim, por efeito de tem substituição benefício. é o equivalente a ter uma unidade nova a funcionar. Paulo Só Gonçalves. mais uma coisa, desculpa. Quer dizer que isto até Não há, pode ajudar. Paulo, deixa-me só dizer isto. Também não existe um especialista em coisas. Não existe, nem nunca vai existir. Não é assim. Sim, são 6 mil. Há raros São mais de 6 mil. especialistas. Oh, João, era só dizer que isto até poderá ajudar. Poderá ajudar a fixar profissionais de saúde nos hospitais. E a descentralizar o conhecimento, não é? Porque se nós tivermos um profissional super especial, vou-lhe dizer em Coimbra, ou no Porto, ou na Guarda, e ele tiver um doente com determinada patologia na qual ele é super especialista em Viseu, ele pode estar em telechamada, em videochamada com o colega do lado que é menos especialista do que ele, com o doente ao lado. Eles vão se entender porque vão falar a mesma língua e o doente está ao lado de um menos especialista, mas que percebe o que o super especialista está a dizer e estão a tratar aquele doente em proximidade. E pode até acontecer em casa. Portanto, isto poderá ajudar a que novos profissionais possam querer estar no interior e já não tenham que estar nos centros de referência, nos grandes hospitais, porque é aí que estão a evoluir. E acresce o facto de que numa doença prevalente, frequente, a informação científica se fazer parte é a maior fatia da informação em geral, quando nas doenças raras não é assim. Temos uma parte de investigação, de informação científica, depois temos muito daquilo que é o know-how daquela pessoa específica. Porque não temos mais estudos, não há mais estudos. E aí a pessoa individual, perdão, o expert passa a ter uma importância que não tem noutras outras áreas. Não é? E isso é muito importante. E eu queria apoiar esta ideia. É muito importante. Nunca vai haver 22 centros de referência por aí. E até, em certo sentido... Para terminar, gostamos mesmo já a chegar ao fim. Em certo sentido, isto também nos dá a oportunidade, por exemplo, ir consultar recursos internacionais. Portanto, é fácil irmos ao centro especializado dos Estados Unidos ou Inglaterra, ou onde quer que seja, para, às vezes, casuística que não temos aqui. Claro. E, portanto, ter pessoas, os tais expertos... Nesta área é absolutamente fundamental. Fundamental. Por isso que eu falei no IRDIC e nos planos a nível global. Exatamente. Muitos deles são mundiais. Há mundiais, regionais, locais. Então,
Já há legislação em Portugal, a cross-border, em que o doente pode ser assistido em centros noutros países da Comunidade Europeia e intercâmbio, e nós recebemos. Esta questão do registro de saúde eletrónico é um dos objetivos fundamentais da década digital que a União Europeia fixou. A digitalização é uma ferramenta extraordinária, mas tem uns defeitos. Não é um meio, não é um fim, é Sim. como os É uma medicamentos. conversa que poderia É dar. como os medicamentos. Antigamente davam um medicamento a um doente e aquele não fazia nada e dizia, não se deu bem com isso. Hoje em dia já não é bem assim. não é? Agora vou dizer uma vulgaridade. Quando aquilo pifa, não podemos passar uma receita, não podemos pedir um exame complementar. Fica tudo parado. Mas isso é um problema de infraestrutura. Tudo- Quer dizer, está Não, a mas querer é- andar mas- na autoestrada a 200 a hora com um carro de 1980 é mais difícil, não é? Antigamente, se quisesse ir trabalhar e o carro amarelo. Mas aqui eu apoio aquilo que o Luís acabou de dizer. Houve estamos ainda longe da facilitação de trabalhar com estas tecnologias. Houve Mas é inquérito- fácil, é fácil. Houve um inquérito, Hoje não é um houve problema. um inquérito há pouco tempo, há um ano ou dois, nos Estados Unidos, em que fizeram aos médicos aquilo que era verdadeiramente, antes da pandemia, o que era verdadeiramente para eles, o que é que era absolutamente prioritário, aquilo que mais os incomodava e mais, em primeiro lugar, vinha o processo clínico eletrónico. O computador. Porque quando não funcionava, ou funcionava mal, eles tinham, ou então era tão complexo, que aquilo que eles diziam era, eu trabalho durante o dia, às 6 da tarde vou para casa, meter tudo aquilo o dia inteiro dentro do computador. Portanto, temos aqui, eu estou de acordo, um longo caminho para andar. Chegamos mesmo ao Quando fim. funciona, Chegamos é mesmo Um ao longo fim. caminho para andar. Imagina que quer estar numa consulta e não consegue passar uma receita. Exatamente. Até porque desapareceu o papel. Não, mas não é porque essa a questão. mágica Outra coisa, digital. não é essa questão. Não, tem Fez que desaparecer o encontrar papel. uma, Isso é outra coisa, uma isso é outra solução de coisa. recurso e há formas Mas, de ter não, honra de seja soluções feita, é uma de coisa recurso. extraordinariamente difícil. Fazer Sem isso. dúvida. É de uma A complexidade. usabilidade. absoluta. Inclusivamente, Tudo. nós falamos muitas vezes Extraordinariamente. da tal velhinha atrás dos montes que não acede, mas temos primeiro que capacitar os nossos profissionais de saúde. Sim. Há muitos Temos médicos que fazer o e enfermeiros episódio 2. que não têm. Uma parte falta 2. de- Muito obrigado, José Mendes prazer. Ribeiro, obrigado, Luís Brito Avô, Paulo Gonçalves e António Vasco Carneiro pela vossa disponibilidade e por serem juntado a nós nesta iniciativa. Obrigado, Nuno. Ok. Obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Sabe que pode ver e rever este e outros webinars sempre que quiser na JETV do Jornal Económico. Da minha parte é tudo. Fique bem.